Avante, nosso Brasil vai ter. O fracasso retumbante das nossas crianças no aprendizado da leitura e da escrita não se resulta de nenhum equívoco acidental ou anomalia administrativa, mas da escravização sistemática da pedagogia nacional aos cânones marxistas. Socioconstrutivismo é marxismo. Pior, é marxismo soviético no sentido mais oficial e burocrático do termo. Os gurus máximos da educação brasileira são todos devotos comunistas, empenhados em produzir uma psicologia e uma pedagogia fiéis aos cânones do materialismo dialético. Não tem como alvo a inteligência das crianças, mas a utilização delas como agentes de transformação social. Por isso devemos ser contra a palavra doutrinação para descrever o que se passa nas nossas escolas. Doutrinar é incutir ideias e crenças, o que pressupõe uma mente capaz de recebê-las. O socioconstrutivismo age num nível muito mais profundo, desmantelando a inteligência das crianças na sua raiz mesma, no plano dos reflexos inconscientes e não nas convicções. Sua adoção por todas as faculdades brasileiras de pedagogia foi um crime monstruoso, muito pior do que 1000 petrolões. Se a educação visa a formação do homem, cumpre antes de tudo firmar um conceito do homem. Segundo o critério integralista, o homem deve ser tomado no conjunto de sua personalidade. E para se ter a noção de conjunto, temos de considerar o ser humano, em primeiro lugar, como ele é, em segundo, como funciona subjetivamente, e terceiro, como funciona para atingir a plena realização de si mesmo no meio social. Para o integralismo, o homem é uma dualidade consubstancial, exprimindo-se numa unidade substancial. Definição de Boécio que nos faz compreender que o homem não é apenas corpo nem apenas espírito, mas as duas coisas intimamente ligadas. Diremos mais claramente: o homem é um ser racional criado à imagem e semelhança de Deus, seu Criador, com direitos e deveres inerentes e decorrentes da sua racionalidade e da sua finalidade. O objetivo principal do homem é, portanto, a realização plena da sua personalidade segundo sua natureza e seu destino. O papel da educação é dar ao homem os meios para que essa realização se efetive. Essa primeira consideração quanto ao que o homem é leva-nos à segunda, que passa do campo da filosofia para o da especialização psicológica, fisiológica e biológica, para sabermos como o homem funciona segundo ele próprio, segundo sua natureza corporal e espiritual. Sendo toda obra educativa uma interferência de alguém em alguém, ela pode tornar-se uma coação no sentido de deturpar, deformar ou transformar a personalidade. Não iremos ao exagero de Rousseau e dos excessos individualistas, mas não podemos deixar de reconhecer que a melhor das educações é aquela que não violente a pessoa humana, conformando-a para as finalidades outras que não seja a própria finalidade do homem, segundo sua natureza e seu destino decorrente dessa mesma natureza. Fala-se hoje em educar para a democracia, educar para a liberdade, educar para o nacionalismo, educar para o socialismo e educar para o desenvolvimento econômico e técnico. Só não se fala em preparar o homem para si mesmo. Mas é aqui que transitamos do campo da psicologia, da fisiologia, da biologia, que compreende a educação moral, física, estética, para entrarmos no campo da sociologia, isto é, do fundamento do homem no meio social. Não só para que este seja beneficiado pelo esforço e cooperação de todos nós, como para que seja um beneficiado pela soma e condições de bens comuns que constituem todas as pessoas e grupos naturais. Esta terceira consideração sobre a finalidade da educação nos oferece novos dados para uma melhor compreensão da personalidade. Longe de diminuir a potência de afirmação do ser humano, o convívio e a participação no meio social elevam o índice dessa potencialidade. Em última análise, a personalidade não é só um ser em si, mas é o ser em face de outros seres. Personalidade é a consciência de diferenciação. A diferenciação é resultante de comparação, e a comparação se efetiva no convívio. É no convívio que se exprimem as diversidades de vocação, de aptidões, de tipos de inteligência, de temperamentos, como se notam as afinidades, as semelhanças e as preferências. Segundo as diversidades,
Os homens trocam benefícios segundo as afinidades, fortalecem o esforço realizador e defendem seus interesses naquilo que eles têm em comum. A personalidade individual se fortalece pela sua participação numa família, diferente das outras, onde por sua vez é um membro diferenciado dos demais, pela participação no grupo profissional distinto dos outros grupos profissionais, pela participação na associação cultural, pela participação no município ou na província, na sociedade religiosa, no grupo nacional, além das características físicas, psicológicas diferenciadoras. O convívio social oferece a identificação de família, de profissão, de grau de cultura, de municipalidade, de provincialidade, de região e de nacionalidade. A educação no sentido de instruir para maior eficiência na cooperação social completa, a que visa dar expansão no seu desenvolvimento físico e espiritual. Essas são as linhas gerais do conceito de educação decorrente da filosofia integralista, dos seus critérios interpretativos, dos valores humanos, sociais e nacionais.